existe uma coisa que está impedindo você de atingir os seus objetivos e ela é você mesmo. Essa frase pode parecer dura e difícil de entender e de escutar, mas ela é real e verdadeira. Você é que prejudica você mesmo de atingir os seus objetivos. Talvez você esteja passando por uma fase de preguiça, de desânimo, ou talvez você saiu da rotina e não sabe como voltar para a rotina que você tinha antes, ou talvez você ache que tudo que você precisa fazer para atingir os seus objetivos é muito difícil, é muito custoso, ou também que tudo que você precisa fazer não é suficiente para você atingir os seus objetivos e sair dessa fase de preguiça e desânimo. Se identificou com alguma dessas situações que eu acabei de falar? Pois é, eu te entendo e eu já passei por essas fases inúmeras vezes na minha vida e recentemente eu estava nessa fase de preguiça, de desânimo e não saber como voltar à rotina. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para sair dessa fase e me tornar uma pessoa mais produtiva. Eu tenho certeza que com as dicas que eu vou dar para vocês, vocês vão saber exatamente o que fazer para sair dessa fase de preguiça, de desânimo e de bagunça total e se tornar uma pessoa mais produtiva no ano de 2024. Olá, eu sou a Alessandra e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Certamente você já passou inúmeras horas apenas rolando o feed das redes sociais e quando você vê, você já passou o dia inteiro sentado no sofá ou na cama ou apenas olhando o feed e vendo coisas que não te agregam em nada na sua vida, ou apenas você está se sentindo tão lento que tudo que você precisa fazer parece que é muito difícil, muito custoso. Eu te entendo, eu já passei por isso. Se você quiser ser uma pessoa mais produtiva, que conquista resultados, você precisa deixar essa fase de lado. E eu sei que ela é confortável, mas na zona de conforto nada cresce. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para se tornar uma pessoa mais produtiva é criar uma rotina matinal. Pois é, eu sei que pode parecer um pouquinho clichê e um pouquinho batido essa dica, mas as manhãs elas são essenciais para que você consiga ter um dia produtivo e, consequentemente, uma semana produtiva. Se você acorda atrasado, sai de casa correndo para o seu trabalho e não toma café da manhã direito e não consegue fazer nada direito, consequentemente, o seu dia vai ser todo corrido, vai ser todo bagunçado e você vai ter aquela sensação de que você não está conseguindo fazer tudo o que você precisa. Se você acordar tarde, depois das 10, 11 horas da manhã, você vai ter a sensação de que o dia não foi bem aproveitado, de que você não fez nada no seu dia. E essa sensação, ela é muito ruim. Pessoalmente, eu sinto muita diferença quando eu acordo cedo pela manhã e quando eu acordo tarde. Eu sinto que eu não tenho tempo para fazer nada no meu dia, que meu dia não rendeu. E eu chego no final do dia com aquele sentimento de frustração de não ter conseguido realizar todas as tarefas que eu tinha programado para aquele dia. Então, eu gosto de acordar bem cedo e quando eu acordo cedo eu tenho a sensação de que eu consigo fazer todas as atividades que eu me propus a fazer e também as atividades que vão me auxiliar a atingir os meus objetivos. E isso inclui tomar um café da manhã com calma, nutritivo. Não vai ser um café da manhã que eu vou comer correndo. Eu consigo ler durante o meu café da manhã, às vezes estudar um pouquinho antes do trabalho, arrumar a cama, tomar um banho, me arrumar para o meu trabalho. E isso é a rotina que eu construí da manhã e que funciona para mim. Então eu sugiro que você coloque coisas que são inegociáveis ali na sua rotina matinal e também coisas que você pode deixar de fazer de acordo com o seu dia, mas que na maioria dos dias você vai conseguir, você vai se esforçar para fazê-los, e é por essa razão que as rotinas são extremamente importantes na nossa vida, porque elas permitem que a gente faça as coisas que precisam ser feitas na maioria dos dias, que
da nossa vida e não dependem de um estado de vontade, de um estado mental, de força de vontade, não. Você simplesmente faz essas coisas porque elas já estão enraizadas na sua vida e você nem pensa em fazer elas. Quem nunca escreveu 1 milhão de tarefas para fazer num dia só e não conseguiu fazer elas? Claro, né? Olha a quantidade de coisas que a gente coloca para fazer em um dia só. A gente subestima o curto prazo e a cada tarefa que não é realizada a gente posterga para o próximo dia, e no próximo dia, com aquela lista incontável de coisas para fazer, a gente não consegue fazer aquela tarefa do dia anterior e acaba postergando para vários dias e ficamos nesse ciclo vicioso entre colocar 1 milhão de tarefas, não fazer metade e postergá-las para a próxima vez e continuar fazendo as mesmas coisas sem conseguir dar conta de todas essas tarefas. Pois é, eu já fui essa pessoa e cada vez que eu colocava uma tarefa e eu não conseguia fazer ela naquele dia, eu me sentia frustrada por não dar conta daquela tarefa naquele dia. E eu também ficava com aquela sensação de que eu não era uma pessoa produtiva, né? Afinal, eu não tinha dado um check em todas as atividades que eu coloquei naquele dia. Em meio a essa frustração de não conseguir dar conta das tarefas que eu coloquei para fazer naquele dia, vinha aquela vontade de abandonar tudo. Porque afinal, se eu não estava dando conta de concluir aquelas tarefas, por que eu iria me dar o trabalho de mantê-las? Ok, eu posso estar sendo um pouquinho dramática, mas o que eu quero falar para vocês é que a gente acaba superestimando o curto prazo, ou seja, quantas tarefas a gente consegue fazer em um único dia, e acaba que a gente coloca uma lista interminável de tarefas e a gente não dá conta, né? E no fim do dia a gente fica com aquela sensação de que a gente não é produtivo, de frustração e também de exaustão, porque por mais coisas que a gente faça, nunca vai ser o suficiente para a gente dar conta de todas as nossas tarefas daquela lista interminável de tarefas. Então você não pode mais continuar nesse ciclo vicioso de colocar uma lista interminável e não conseguir fazer nem metade, porque isso está acabando com a sua produtividade, motivação e, consequentemente, está atrapalhando os seus resultados. Então, para sair desse ciclo vicioso, eu quero que você escreva apenas uma tarefa no seu dia e você tem a obrigação de terminá-la naquele dia. No próximo dia você vai colocar 2 tarefas, uma que seja mediana e uma que seja mais fácil para você ter um equilíbrio. E no final do dia você vai avaliar como você se saiu fazendo essas 2 tarefas. E depois, conforme os dias vão passando, você vai aumentando gradativamente a sua lista de tarefas. E eu sei que essa dica pode ser simplista, né? Que seja muito fácil de fazer, mas ela funciona muito bem, porque o ponto-chave é você se autoconhecer e saber exatamente o que você consegue fazer, o que você dá conta de fazer em um dia e que ela auxilie você a atingir os seus objetivos. E essas coisas por si só vão alimentar a sua disciplina e a sua motivação e, consequentemente, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com aquele amigo ou aquela amiga que está precisando deixar essa fase de preguiça, de desmotivação e se tornar uma pessoa mais produtiva que tem resultados no ano de 2024. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, eu te convido a se inscrever, porque aqui tá cheio de conteúdos em relação à rotina, motivação, estudos e também, claro, sobre produtividade. E também não se esqueça de maratonar os vídeos que estão aqui no canal, porque aqui vai ter dicas muito valiosas para que você tenha mais motivação e você tenha mais resultados no ano de 2024. E se você não deixou o seu like, esse é o momento perfeito para você fazê-lo. Essa dica eu sei que pode ser muito clichê, que talvez você esteja extremamente cansado de eu escutar isso. E eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos do canal sobre isso. Mas fazer exercícios físicos muda absolutamente. Inclusive
a nossa produtividade. Isso porque a nossa mente, o nosso corpo, eles estão conectados. E se uma coisa não vai bem, por exemplo, se a nossa cabeça não vai bem, o nosso corpo consequentemente não vai bem e vice-versa. E se você está nessa fase de preguiça, de desmotivação, com certeza alguma coisa não está bem em você mesmo, pode ser a cabeça ou pode ser o corpo. Porque quando a gente treina, a gente libera endorfina no nosso corpo e a gente se sente mais motivado a atingir, fazer todas as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia. Se você já treinou alguma vez na vida, já fez qualquer tipo de atividade física, não precisa ser necessariamente fazer uma academia, uma musculação, você já deve ter sentido que nos dias que você foi treinar, mexer o seu corpo, você sentiu que a sua energia ela aumentou, que você tem mais motivação para que você consiga dar conta das demandas do dia. E você também se sentiu provavelmente mais focado, mais motivado. Então, uma rotina de exercícios físicos, ela é extremamente importante para a nossa produtividade. E eu sei que treinar muitas vezes não é o que a gente quer fazer. Eu mesmo passo por muito disso, porque a gente prefere mil vezes ficar em casa, sentado no sofá, assistindo Netflix ou assistindo YouTube. E claro que é muito mais fácil fazer isso, né? Porque a gente está na nossa zona de conforto. Ou nem sempre você quer acordar cedo e ir treinar, porque você prefere ficar dormindo, né? Porque é muito mais gostoso. Mas você precisa desenhar uma rotina de exercício físico que faça sentido para você. Se você não tem muito tempo ou não tem o hábito de treinar e ir à academia, você pode começar fazendo uma coisa bem simples, como uma caminhada, que você não precise também gastar dinheiro para que você se movimente, né? Você pode começar a fazer 30 minutos 2 vezes por semana, que é um tempo bem razoável, assim, para quem está começando. Durante o restante do dia, você pode incluir outras atividades que você pode se movimentar, como por exemplo, ir para o trabalho caminhando ou subir um lance de escadas ao invés de ir de elevador. Isso vai colocar o seu corpo em movimento e já vai ser muito melhor do que ficar só na inércia, ficar sedentário. E conforme os dias vão passando, você vai avaliando se você precisa colocar mais tempo, se você pode fazer outra atividade. Você vai ter que ir se autoavaliando e vendo quais são os benefícios que você vai ter, porque acredite, você vai ter qualquer benefício. E como eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, se você ainda não assistiu, o link tá aqui na descrição. Em dezembro eu fiz uma cirurgia no meu nariz e em razão disso eu não pude treinar nesse mês. Não foi porque eu não quis, mas porque eu não estava liberada. Tem alguns riscos no pós-operatório e nesse tempo, como eu não pude treinar, eu senti que a falta do exercício físico, do treino, fez muita diferença, porque eu me sentia mais cansada, mais desmotivada, que eu não tava com vontade de fazer as coisas e a minha motivação e minha produtividade foram lá para baixo. E tanto é que eu praticamente não consegui estudar. Então, exercício físico faz muita diferença, né? E quando eu voltei a treinar, eu me sinto muito mais disposta, muito mais motivada e muito mais produtiva para fazer as atividades que eu tenho que fazer no meu dia. E me deixem aqui nos comentários quais são os exercícios físicos que você pratica. Construir sistemas ao invés de estabelecer metas. Essa é uma tese que é defendida no livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando as lições que eu aprendi com esse livro, que ele é maravilhoso. E se você não assistiu, eu te convido a assistir, o link vai estar aqui na descrição. Mas o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que o livro fala que a gente precisa construir sistemas ao invés de estabelecer metas mirabolantes sem ter nenhum plano por trás. Você tem que pensar em construir esse sistema para atingir a meta que você tem, porque são eles que vão direcionar você a atingir esses objetivos. Por exemplo, o hábito de fazer exercícios físicos vem do objetivo de se tornar uma pessoa mais saudável. Então, esse objetivo de ser uma pessoa mais saudável é que vai construir o sistema de
treinar, de ir na academia, de correr, de fazer qualquer tipo de atividade física e também de se alimentar de forma saudável. Ao construir esses sistemas que o autor fala aqui no livro, ou também você pode chamar de planos de ação, você vai ter um plano efetivo para efetivamente perder peso. Por exemplo, você vai treinar tantos dias na semana, vai beber 2 litros de água, vai incluir mais frutas e vegetais na sua alimentação. Você vai ter um plano para que você consiga fazer acontecer esse objetivo. E quando você está nessa fase de preguiça, de desmotivação, tudo que você menos quer é sair dela. Porque apesar de ser uma fase ruim, que você não quer mais, ela é confortável. Você está na sua zona de conforto e você sabe exatamente o que vai acontecer. Então você prefere ficar nela. Porém, você precisa lutar e sair dessa fase, sair da zona de conforto, porque a verdade é aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Se tem uma coisa que está atrapalhando você de atingir os seus objetivos, é você mesmo. De nada adianta eu trazer inúmeras dicas aqui no canal de coisas que vocês podem fazer para aumentar a produtividade, a motivação, se você continuar nesse ciclo, nessa zona de conforto e sentindo pena de você mesmo. Porque você não vai atingir seus objetivos se você não decidir que você vai lutar contra isso e que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, que tenha mais motivação e disciplina. Você precisa lutar até o fim para sair dessa fase, porque na zona de conforto, na fase de preguiça, de desmotivação, nada cresce, você não vai atingir seus objetivos assim. E mesmo que seja muito difícil, você tem que persistir e continuar. Claro que no início ali, quando você decide sair dessa fase, é bem difícil, porque a gente ainda não tem todos os nossos sistemas, todos os nossos hábitos completamente construídos na nossa rotina, né, na nossa vida. E o que a gente precisa nesse primeiro passo é disciplina e motivação para que a gente consiga fazer as coisas que a gente precisa fazer e sair dessa fase e ter mais resultados. Mas, como eu disse, você precisa insistir, porque cedo ou tarde você vai colher os frutos dessa decisão que você tomou e você vai se sentir com o tempo mais produtiva, mais motivada e as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis. E a questão é, você está disposto a mudar, a abrir mão de coisas para ser mais produtivo e ter resultados? Se a resposta for sim, lute e vá até o fim para sair da fase de desmotivação e de preguiça e sair da zona de conforto no ano de 2024. Tenho certeza que com as dicas que eu dei no vídeo de hoje, vocês vão ter as ferramentas necessárias para que vocês atinjam os seus objetivos no ano de 2024 e sejam uma pessoa muito mais produtiva e que tem resultados, deixando para trás em 2023 aquela desmotivação e preguiça que vocês tinham. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês se sintam mais motivados a mudar de vida e se tornar uma pessoa mais produtiva em 2024. E me deixem aqui nos comentários se você está disposto a mudar e fazer 2024 um ano super produtivo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e tchau! Até o próximo vídeo!